Olá, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Caminho do Evangelho para mais uma palestra nesse mês de dezembro em que a nossa população global, eu diria, comemora de maneira mais efusiva, mais presente, mais marcante a vinda do Cristo Salvador de Jesus, o nosso Mestre. É evidente que todos os dias são consagrados ao Cristo. Todos os dias nós homenageamos Jesus com as nossas orações. Nesse mês, no entanto, é comum que as pessoas realmente se voltem mais para a espiritualidade, especialmente nesse ano tão atípico, não é verdade? Em que tantas coisas aconteceram e vão acontecer ainda, transformando radicalmente a vida de muitas pessoas, seja pela separação, pelo fenômeno natural da morte, seja pelas transformações no campo do psiquismo. Tem muitas pessoas que estão com os pensamentos bastante confrangidos, doloridos, desanimados, mas tem um lado muito bom de tudo isso. É o período de transformação. Nós lembramos aqui um ensinamento da semente, por exemplo. Antes dela desabrochar e nos servir com os seus frutos, ela morreu numa cova escura e úmida. Assim está acontecendo com a humanidade agora. Nós somos essas sementes que, se suportarmos todo esse período de grandes turbulências, nós seremos, no futuro, aqueles que vamos dar frutos melhores, porque seremos melhores, nós estaremos mais aperfeiçoados, né, melhorados em condições, inclusive, de habitar um planeta transformado. Porque esse processo todo está causando uma profunda transformação planetária. Muitas pessoas criticam quando a gente fala assim, mas não é verdade, não tem como negar isso. Nós não seremos os mesmos depois da pandemia. Que a ideia é que não sejamos mesmo, que se formos os mesmos, significa que a lição não foi aprendida. Antes de iniciar a nossa fala de agradecimento profundo hoje a Jesus e a Kardec, mais do que nós fazemos diariamente, repetimos, nós convidamos a todos para que juntos façamos uma oração de agradecimento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e amigo de todas as horas, está conosco agora, e a quem pedimos para que visite todos os lares que nos acompanham nesse momento. Que a tua presença, Senhor, em cada lar, encha de alegria e de esperança os nossos irmãos, os corações dos nossos irmãos, das nossas irmãs, fazendo com que aguardem pacientemente, com muita fé, com muita esperança, o raiar de um novo dia, um dia de transformação, um dia de modificação planetária, já dissemos, onde nós nos veremos gratos pela lição que recebemos, porque fomos provados, porque somos aqueles que vamos superar, mesmo aqueles que desencarnaram durante o processo, também cumpriram sua parte, também são merecedores do nosso carinho, do nosso respeito, das nossas preces, porque são também aqueles que compartilharam conosco desse período de profundas transformações, tanto físicas quanto morais, pelas quais ainda está passando o nosso planeta. Abraça, Senhor, todos nós, que a tua mão amiga nunca nos falte e que nós sejamos cada vez mais e mais merecedores do teu amparo e da tua proteção. Abençoa Jesus, a cada um daqueles nossos irmãos que nos acompanham agora. E que a tua paz nos envolva a todos. Meus amigos, o que nós podemos fazer também a título de comparação com esse período que estamos vivendo agora é uma figura bem interessante que já fizemos outras vezes. É a figura de uma grande nave, de uma grande nau, de um grande barco, singrando mares bastante revoltos. Uma tempestade que parece não ter fim e que dessa feita não é localizada, ela é global. Essa grande nave é o nosso planeta. Nós todos somos os passageiros, os tripulantes desse grande navio, mas o que nos dá uma grande tranquilidade, uma certeza de que esse barco vai chegar a um porto seguro,
é o fato de sabermos que no seu comando, lá na cabine de comando, está Jesus. Jesus e uma série de outros seus oficiais que cuidam, né, dessa travessia pela qual passa agora, ou que faz agora a Terra no rumo de um novo porto, um porto mais seguro, um porto mais, né, melhor, para que nós atraquemos essa grande nave e que lá nós sejamos habitantes de uma nova terra, de um novo mundo, de um mundo transformado. Poeticamente é isso que eu queria deixar para vocês, antes de trazer a mensagem da tarde. Porque, meus amigos, não é um momento de agradecer a Deus. Nós passamos por grandes provações. Acreditem, todos nós passamos. Todos, eu disse todos. E o diferencial é somente um. É a forma com que nós encaramos essas dificuldades todas. Não é fácil, nós sabemos. Não é fácil. Muitas vezes bate o desânimo, nós sabemos, isso faz parte do processo. Aí nós paramos, pensamos, meditamos um pouco mais, não é verdade? Fazemos a nossa prece, ajoelhamos o nosso coração e agradecemos a Deus. Levantamos a fronte e seguimos adiante. É para isso que serve o Espiritismo. Para dizer que nós não vimos ao mundo a passeio e que alguns irmãos mesmo vão ser, digamos assim, convidados a se transformar, inclusive muitas vezes fazendo com que o nosso passo fique mais lento. Eu não diria dificultando os nossos passos, né? Porque nós prosseguiremos mesmo assim. Então, esses irmãos, também as nossas vibrações, para que também superem-se e superem esse grande período de transformação, de mudança, porque é necessário. Nós conseguimos fazer essa transposição alimentando o nosso barco individual com o melhor combustível, com as melhores energias. Içando bem alto a nossa vela, muitas vezes, quando não temos o combustível, também metaforicamente falando, para que nós escolhamos os bons ventos e esses bons ventos também nos levem a um porto de segurança. Pois muito bem, meus amigos, hoje, Jesus e Kardec. Eu quero compartilhar com vocês alguns slides para que vocês vejam que maravilha que bênção que é a assistência do Cristo, a presença de Jesus, a grandeza, a riqueza, a nobreza da codificação, trazida como um presente divino para todos nós aqui da Terra. Jesus e Kardec. Hoje é o primeiro volume, aspas, a primeira palestra desse grande roteiro que nós pretendemos fazer. E nós abordaremos primeiramente uma das obras básicas, que é o Livro dos Espíritos. Aí alguém pensa assim, mas e as outras obras? Nós vamos contemplar todas elas falando de Jesus e Kardec. Todas elas falam. Na verdade, o Espiritismo, como vocês verão durante a nossa fala, é Jesus de volta. A doutrina espírita é o cumprimento da promessa de Jesus, quando ele disse que voltaria, ou melhor, que pediria ao Pai. Na verdade, ele está conosco desde sempre, ele nunca foi, né? Por isso que ele não volta, ele sempre esteve conosco. Mas ele pediu para Deus, ele pediria para Deus a sua promessa, que ele cumpre agora, que aqueles ensinamentos que nós recebemos há 2000 anos em média, e que nós não assimilamos, seria falado de novo, uma espécie de recuperação para todos nós que falimos, que faltamos às lições, faltamos às aulas, e que precisamos. Esse é um ponto que precisamos cumprir com essa lição, dar conta dessa lição, dessa administração toda, para que nós possamos seguir adiante. Porque a lei do progresso, ela não aguarda, não espera, o mundo se transforma e todos nós temos que nos transformar com o mundo. A transformação física e moral, sobretudo moral. Jesus e Kardec, o Livro dos Espíritos. Aqui nós vamos pensar, para que todos vocês nos acompanhem as ideias que nós pretendemos passar aqui,
Não são todas, evidentemente, são muitas e muitas informações. Deixa eu ver se eu tenho para vocês aqui. Nós temos, né, nessa obra 74 vezes em que aparece o nome de Jesus. Só nessa obra, sem falar das outras todas. 74 vezes. Ou aparece Jesus ou aparece o Cristo, que é o mesmo, né? O mesmo amigo, o mesmo irmão tão querido. E, não, evidentemente, que ficaria muito longa tratar de todas elas, por isso falaremos somente de algumas que nós selecionamos, para que nós vejamos a grandiosidade de Jesus, a importância dele na nossa vida, repetimos, especialmente nesse período de transformação. Prolegômenos é uma expressão arcaica, né, do português arcaico, que significa simplesmente um portal, uma entrada, uma apresentação, enfim, um início de um diálogo, de um livro, de uma obra. Em Prolegômenos, nessa parte, lá bem logo depois da introdução do Livro dos Espíritos, nós pensamos essa informação bem interessante que fala sobre o Cristo. Para começar, todos os que tiverem em vista, todos, o grande princípio de Jesus, o pensamento do Cristo, a assimilação do seu Evangelho, se confundirão num só sentimento. Olha que maravilha. Não tem forma melhor de começar do que com uma informação, com um convite desse. Todos os que tiverem visto o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. É ou não é a figura de um grande comandante conduzindo os seus subordinados, que somos todos nós, né? Isso é fala de militar, dá para perceber, né? Mas é assim que nós vemos Jesus, como um grande, mas um muito sábio, muito justo e, sobretudo, amoroso e muito bom para com a sua tropa. Esse é o Cristo. Lá em Prolegômenos. Na questão, subimos bastante. Lógico, tem pontos que falam do Cristo muito antes, evidente, muitas várias. Mas nós preferimos vir a partir daqui porque o nosso tempo é bastante escasso e tem muita informação, não daria para trazer todas de uma vez só. Na questão 469 dessa obra, Allan Kardec fez a pergunta: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? João Edson, por que você escolheu essa questão quase no começo dessa palestra? Porque nós sabemos, meus amigos, que, como Paulo disse, nós estamos cercados, rodeados o tempo todo de uma nuvem de testemunhas. E que se nós baixarmos a guarda, se a gente deixar o desânimo nos dominar, nós passaremos por uma dificuldade muito grande, levando em consideração esse período todo que estamos passando agora. A ideia não é sair por aí rindo à toa. Certa feita fui criticada. Você estava tão sério, você não sorriu. Nós sorrimos o tempo todo. Mas o nosso sorriso é da alegria interior. É a nossa alma que sorri. Porque a alegria faz parte, o Evangelho é alegria. E nós somos alegres, devemos ser felizes, alegres. Devemos ser sim, por que não? Mas a alegria do Evangelho é a paz da consciência, é uma tranquilidade interior, é um sono tranquilo. Então nós somos felizes. Pode não parecer, mas nós somos muito felizes, tanto quanto possível. Porque nós temos tudo de bom a nosso favor. Nós temos Deus a começar, para começar, temos a doutrina espírita, temos essas informações todas e estamos livres dessa ocorrência citada, ou melhor, na resposta a essa questão 469. Nós, felizmente, conseguimos neutralizar a influência dos maus espíritos dessa forma aqui, ó, praticando bem e pondo em Deus toda a nossa confiança. Quando nos chegam e nos fala assim, nossa, mas como é que você vai superar essa crise? Eu digo, não perca a fé, eu não perco a minha fé. Às vezes, a gente balança. É natural que nós balancemos. Mas nós não caímos, não nos entregamos.
aqueles que tentam, as circunstâncias que tentam, ou pessoas que tentam fazer com que nós percamos o ânimo, a coragem, estão, na verdade, pedindo para virem conosco muitas vezes, não é? Pedindo auxílio, pedindo um alento, pedindo um exemplo, muitas vezes, não que nós sejamos exemplo, mas a gente tem pessoas que nós seguimos sim, que nos dão essa coragem. E aí o objetivo, ou melhor, a solução para que nós consigamos nos livrar dessas influências negativas, que quando fala assim espíritos ali, maus espíritos, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é pensar em espíritos desencarnados, não é assim? Pois não é somente de espíritos desencarnados. Sim, aqui está falando de maus espíritos, mas eles estão tanto na carne quanto desencarnados. E muitas vezes o assédio maior vem por meio dos encarnados e não dos desencarnados. Pode perceber que é assim que acontece, na maioria das vezes. São pessoas muito próximas, às vezes, que exercem sobre nós a influência mais direta. Porque é muito cômodo colocar a culpa de tudo nos espíritos. É muito fácil. Como se nós não tivéssemos responsabilidade alguma e que fôssemos seres passivos nas mãos dos espíritos. Não, não é assim. Nós temos o grau de liberdade de ação muito maior do que o de contrição, ou de, enfim, o de comando da parte dos espíritos, estejam encarnados ou desencarnados. Por isso, meus amigos, a resposta dos benfeitores do Espírito da Codificação é que quando nós praticamos o bem e colocamos a nossa confiança em Deus, esses amigos, vamos chamar de amigos, né? Eles não têm ascendência moral sobre nós. E por isso que os benfeitores continuam fazendo a seguinte instrução, dando a seguinte instrução. Olha o valor dessa instrução. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos. Isso é bem típico também de encarnados, especialmente a partir daqui, ó, que sopra uma discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões. Mas desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Eu me lembro de Paulo quando vejo essa sentença, essa informação. Nós fazemos alguma coisa que de repente ajudou alguém, não sei, e as pessoas de maneira descabida, bastante exagerada, tecem rasgados elogios e, sabe, em profusão, de maneira quase impensada. Se nós aceitarmos o elogio como um estímulo para seguir adiante, ótimo, excelente. Mas tem aqueles de nós que aceitamos o elogio como algo que vai nos paralisar a ação. Vai fazer com que o nosso ego fique insuflado e a partir daí nós corremos um risco muito grande. Por isso, a orientação dos espíritos, guardai-vos e atender às sugestões de espíritos que vos suscitam maus pensamentos, mas bem no finalzinho, desconfiai daqueles que exaltam nosso orgulho. Porque se nós aceitarmos, repetimos, uns elogios, especialmente quando não merecemos elogio, aí no futuro nós estaremos em situação bastante delicada. É essa a razão porque Jesus, na oração dominical, ensinou a todos nós a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, ou livra-nos do mal. Porque nós estamos na Terra, um planeta de provas e expiações ainda, né, num processo sim rápido de transformação, sabemos, mas ainda, e permanecerão por muito, mas por muito tempo aqui na Terra, mesmo no mundo transformado, que a transformação não acontece do dia para a noite, é um processo bastante lento e natural, que seja assim, a natureza não salta, não dá saltos, então nós precisamos de muita paciência, de muito tino, de uma visão bastante aguçada para não cair nesse engodo. Na questão 625, essa questão é máxima na codificação, especialmente o Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido a um homem para lhe servir de guia modelo a todos nós? Na sua bondade, Deus não deixa ninguém desamparado. Quando a terra se perdia, quando os costumes se barbarizavam, quando o poder
destruía, eliminava sumariamente, enfim, tudo que nós conhecemos. O que o Criador faz? Envia Jesus. A luz na treva. O farol na tempestade. Não foi compreendido, nós sabemos. E muitos dos que não o compreenderam somos nós, sim. Não a maioria, mas alguns de nós estamos por aqui ainda. Desde aquela época. Por que eu digo isso com tanta garantia? Porque quando ele promete a sua vinda, ele diz que pediria a Deus, ou que ia pedir a Deus, como de fato aconteceu, o Espiritismo está aí, para que fosse enviado um outro Consolador, que nos faria recobrar tudo que ele nos houvera dito. Ora, se ele nos falou, é porque nós estávamos lá. Então, nós somos muitos, não todos, mas somos muitos daqueles que não ouvimos a mensagem do Cristo há 2000 anos. Aí Allan Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito, que está na Terra. Sim, está na Terra. Que Deus ofereceu para servir de guia, modelo Jesus. Porque Jesus nunca se apartou da Terra. Lembra que eu comparei agora há pouco a Terra como um grande barco? Se Jesus se afastasse do planeta, seria como o comandante que saltou no mar e nadou, foi embora. Abandonou o navio. Jesus é um comandante que não abandona o navio. Ele não abandona o navio. Porque ele sabe que por mais dolorosas que sejam, mais difíceis que sejam as tempestades, lá adiante existe um porto seguro. Repetimos sempre isso, né? Então Jesus é esse grande líder, esse grande mestre, esse grande condutor de almas, a quem nós nos submetemos com muito carinho, porque ele sabe muito bem o que fazer com todos nós. Para o homem, olha que maravilha o comentário, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. A humanidade. Então não são só os povos cristãos, não. São todos os povos, o planeta inteiro, os 8 bilhões de seres. Ele é o tipo de perfeição moral. Quando nós tivermos, quando o mundo tiver assimilado a mensagem do Cristo, o mundo estará transformado. Porém, alguém vai dizer assim, nossa, então falta muito espaço, muito terreno para ser palmilhado ainda. Mas não é impossível, e repetimos, o processo não é de uma hora para outra. O que nós não podemos fazer, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, é atrasar essa marcha. Isso é terrível para nós quando chegarmos na espiritualidade e a gente ver que nós fomos responsáveis pelo atraso na divulgação da doutrina, na pregação doutrinária, no esclarecimento das almas, no consolo. Aí sim, nós ficaremos bastante preocupados. Então é só que eu peço nas minhas orações que as minhas imperfeições, ou que as nossas imperfeições, né, elas não atrapalhem o andamento dos trabalhos, como se diz. O médio de Deus, nós fazemos essa relação, chamando Jesus de um médio de Deus, porque os Espíritos já disseram que Jesus é o médio de Deus. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, a lei de Deus. Olha que legal. Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava, o médio de Deus. Todos nós temos mediunidade num grau maior ou menor. Chamamos de médium aqueles que têm essa faculdade, né, de maneira bastante, né, ali patente, né, visível, né? Mas todos nós temos a capacidade de, num momento ou no outro, de maneira contínua até, pela inspiração, que é mais comum das mediunidades assim não ostensivas, né? Receber as influências dos espíritos. Jesus recebia essa influência de Deus diretamente. O Espírito Divino animava. Quando Jesus se recolhia para orar, pode ver nas Escrituras, logo em seguida ele trazia uma série de informações que era assim de deixar um marco bastante grande no coração do povo que ouvia aquelas mensagens todas. Se vocês observarem bem,
o momento mágico da vida de Jesus, quando ele traz as bem-aventuranças, foi logo depois de um contato com Deus. Logo depois de uma ligação direta com Deus. Diretíssima com Deus. Ele vem e não fala, como dizem os poetas, ele canta. Ele canta as bem-aventuranças. E está aí, aquela maravilha. No Evangelho segundo o Espiritismo, é uma maravilha. Quem quiser, dê uma olhadinha. Na questão 627, também dessa obra, Allan Kardec fez a seguinte pergunta: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Já que Jesus trouxe, por que os Espíritos vão falar o que agora? Já que Jesus trouxe todas as informações. Terão que nos ensinar mais alguma coisa, os Espíritos? E eles próprios respondem. Jesus empregava a miúdo frequentemente, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Só que os tempos mudaram. O que era o coração, o centro do mundo no Império Romano, hoje é o planeta todo. Então, a transformação social, cultural, muitas transformações aconteceram. O que o Espiritismo fez, então, me perdoe aqui a comparação, foi um grande upgrade, né, na fala do Cristo. Veio de uma maneira atualizada, é a mesma mensagem, como se fosse o mesmo aplicativo, mas ele está totalmente atualizado, modernizado, para que nós entendamos, dentro do nosso meio, dos nossos costumes, dos nossos hábitos, das nossas culturas, enfim, tudo é que a resposta diz. Jesus empregava a miúde na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mistério ou necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos, os Espíritos, de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. E vem essa pleiade imensa de espíritos bons, espíritos nobres, espalhando por todo o planeta, quando surgiu a codificação, e até antes da codificação, falando da Boa Nova, falando de Jesus, amando dele, liderado por ele, o Espírito de verdade, para fazer com que nós não percamos a esperança, nunca percamos a fé. Na questão 632, por exemplo, estando sujeito ao erro, já que falamos nos equívocos, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Ou seja, a criatura cheia de boa vontade está fazendo alguma coisa, mas sem perceber estaria cometendo graves delitos ou deslizes, enfim, está prejudicando alguém. Não pode o homem se enganar? Allan Kardec perguntou. E eles responderam. Jesus disse, vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganareis. Se eu estou fazendo alguma coisa para as pessoas que eu gostaria que eu estou fazendo para as pessoas fosse feito para mim também, sigamos em frente. Estou fazendo alguma coisa para as pessoas que faz bem só para mim, mas não faz bem para outra pessoa. Aí que está o ponto. De repente eu me beneficio, mas o meu irmão se prejudica. Aí não está certo. Nós temos um ditado no mundo empresarial que diz que um bom negócio só é realmente um bom negócio quando ambas as partes saem ganhando. Aí é um bom negócio. Se eu peguei um produto que vale, sei lá, um livro que vale R$ 50 e eu vendo por 200, fico feliz porque eu vendi um livro de 50 por 200 e a pessoa que comprou e pagou também saiu feliz. Não foi um bom negócio, porque está lesada, ela foi enganada. Ela não se beneficiou, ou melhor, ela foi prejudicada. Eu me beneficiei porque eu
e coloquei um preço maior do que o que vale o produto. Estou aqui usando um exemplo de maneira bastante, né, superficial até, mas tem muita gente que lesa os irmãos, os amigos, os clientes, enfim, achando que fizeram um bom negócio. Não fizeram, não. Não fizeram. A lei, ela sempre será cumprida. Dia ou outro, cedo ou tarde, nós vamos passar pela mesma prova, pela mesma circunstância. E aí não teremos direito de reclamar. Então, aquilo que eu faço para os outros é realmente bom para o outro? Ou é somente bom para mim? Esse é o ponto que tem que ser levado em consideração quando nós imaginamos o que os espíritos nos trouxeram com essa resposta. Ou interpretamos melhor, né? Na questão 646 também. Estará subordinada a ter determinadas condições ou mérito do bem que se pratica, já que falando de bem? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Eu faço o bem. A contrapartida é sempre a mesma? Enfim, a pergunta é essa. E os espíritos respondem: o mérito do bem está na dificuldade em praticá-los. Lembra da esmola? Eu meto a mão no bolso, tiro um dinheiro, entrego e fiz a minha esmola. É uma forma. Não deixa de ser uma forma de praticar a caridade. Mas tem caridades muito mais meritórias do que essa. Aquela de você, não vou dizer perder o seu tempo, que ninguém perde dessa forma, você não perde, você ganha o seu tempo. Aquele que ganha o seu tempo ouvindo, por exemplo. A criatura está em desespero, está pensando, sei lá, em suicídio, está desanimada, tem fim, desencorajada, e você ganha seu tempo junto dela ouvindo. Só ouvindo, não precisa nem falar nada. Tem gente que não para isso, acha difícil fazer isso. Que as pessoas dizem que não tem tempo. Então, o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo, faltou um acento ali, sem esforço e quando nada custe. Lembra da parábola da viúva, ou melhor, do parábola, o ensinamento da viúva, não parábola, é um ensinamento, que deitou apenas 2 moedinhas, e que o Cristo disse, essa deu muito mais do que todos estes que estão jogando grandes somas no gasofilácio. Porque ela deu o que lhe faltava, ela deu, sabe, aquilo realmente que para ela tem muito mais valor do que as grandes somas que os ricos colocavam naquele cesto, naquele gasofilácio. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra, disse o Jesus. Como falamos agora, desculpa, não tínhamos visto com atenção, o propósito do óbolo da viúva. Ela deu muito mais nas suas 2 moedinhas do que os ricos nas suas grandes quantidades. Ah, eu não posso fazer a caridade? Pode. A caridade não é só material. Eu diria que ela é sobretudo moral. A própria paciência é uma caridade. A paciência é uma caridade. A tolerância é uma caridade. A orientação, esclarecimento, enfim, tem 1000 formas de fazer a caridade sem mexer na bolsa ou no bolso. São muitas as formas. O ensinamento de Jesus é algo maravilhoso. Na questão 647, já que falando de Jesus, lei de Deus, a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinada por Jesus? Que pergunta fantástica. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinada por Jesus? Essa resposta não está, eu tirei algumas partes, mas eu faço o comentário do que não está ali. Certamente, esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta, do contrário, deixarão de cumpri-lo como fazem ou fazem presentemente. Em outras palavras, eles dizem um pouco adiante que essa é somente uma face da lei de Deus. Ela é muito mais ampla do que isso. Sim, amar a Deus e amar o nosso próximo são os 2 fundamentos basilares da prática da caridade e do aperfeiçoamento da conquista de si mesmo, como disse o Cristo, quando se referiu à lei antiga e tal. Nós sabemos disso. Mas nós podemos fazer muito mais, tem mais para ser feito.
Tem muito mais para ser feito. Só que Deus é tão bom que não exige de nós aquilo que nós não temos capacidade de fazer, não é verdade? Por ora, se nós nos amarmos uns aos outros, já fazemos uma grande coisa. Por ora. Mas não vai parar aí. Nós temos muito mais deveres e no futuro nós vamos descobrir. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Uma pergunta interessante para esse período, na verdade, de quantas pessoas nós vimos desencarnando, vimos retornando à espiritualidade nesse período, em razão da doença e por outras razões também. Quantas pessoas? Será que nós podemos orar por eles? E nesse caso, se nós podemos, como podem as nossas preces lhes proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas, as nossas preces, o poder de abrandar a justiça de Deus? Nós trouxemos essa pergunta porque os Espíritos citam o Cristo, aliás, em todas elas fizemos seleção por causa disso, cita o pensamento de Jesus a respeito. E olha como ele diz, a resposta, uma parte da resposta. Jesus, bem no finalzinho, na verdade. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornaríeis se não fizesses o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Um pouco acima nós tiramos o texto, os benfeitores falam que sim, claro, os espíritos, aqueles que fizeram retorno à espiritualidade, sentem um grande alívio quando alguém por eles ora, se interessa por eles. Às vezes não fala nem ora, fala só pelo fato de se interessar por eles. É um tipo de caridade. E o Cristo, sim, o Cristo orou, sempre orou por nós. Ora por nós o tempo todo. Especialmente por aqueles de nós que, na figura das ovelhas desgarradas, somos aqueles que não vimos, que somos difíceis, duros, não é? Ele ora por nós. Especialmente por esses que dão mais trabalho, ou que damos mais trabalho. Disse Jesus também, percebo que foi de propósito a seleção das questões. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Ali está perecerá, mas é perecerá. Essas palavras não consagram a pena de talião, e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Ou seja, Kardec está perguntando: não é justo que aquele que tenha morto morra da mesma forma? Não estaria justo se fosse assim? Tomai cuidado. Muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras palavras. É fazer a leitura ao pé da letra, como se diz, né? Setena Cepelonástico, quase. Fazer a leitura e não fazer a interpretação. Lembra que, como foi comentado agora há pouco, a respeito de um período, 2000 anos e um período agora, um período atual? Essa informação foi atualizada com a codificação. Por isso, com relação a essa ideia de que matou, tem que morrer do mesmo jeito, cuidado. Cuidado. E eles continuam dizendo assim: a pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica, não é o homem. Por isso eles pediram para tomar cuidado. Quem vai nos aspas, mais mil aspas para cada lado, vingar, porque Deus não vinga, não somos nós. E nem Deus vai vingar. Deus vai aplicar a sua lei. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou noutra. Ou seja, eu estou colhendo exatamente o que eu semeei. E Deus é tão bom que muitas vezes a colheita não é na mesma dimensão, não. Nós sabemos de muitos casos de espíritos e pessoas que vêm aqui para a Terra carregados de débitos. E essas criaturas se envolvem a tal ponto com a prática do amor e das virtudes, da caridade, que a pena, às vezes, passa quase que despercebida. Porque é o amor cobrindo a multidão dos pecados, conforme o próprio Cristo nos ensinou. Então, há mais de uma forma de pagar uma dívida.
Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes, virá, tá faltando acento, a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer, também falta acento. Ou seja, a cada um segundo as suas obras. Este é o sentido das palavras de Jesus, atendendo a pergunta feita na questão 764 por Allan Kardec. Não existe aqui as vítimas, né, como nós imaginamos. Existe sim aqueles de nós, tem vítimas sim, quando nós nos arvoramos em ser aí o juiz e algoz ao mesmo tempo. Mas a imensa maioria das vezes nós estamos colhendo aquilo que semeamos. Exatamente aquilo que semeamos. Repito, muitas vezes no grau menor, em razão do bem praticado durante a nossa aprendizado. Não vos disse ele também, o Cristo, perdoai os vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmo perdoado, isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei bem isso? Ele pergunta. Quer dizer, o Cristo não disse que nós vamos... Acabamos de dizer aqui, quando nós temos um débito muito difícil com os nossos irmãos aqui, voltamos para a Terra para fazer esse ajuste, de repente esse ajuste não é na mesma medida do que aconteceu, a crise não é da mesma dimensão que aconteceu no passado, que nos trouxe para aqui agora, nos reuniu aqui nessa Terra, nesse momento agora. Como que se quebra essa dívida? Com perdão. Uma das partes resolve não degladiar mais. Não, chega. Eu não vou mais levantar a minha mão contra você. Eu não sujarei mais as minhas mãos de sangue contra você. Quando acontece isso, meus amigos, há um rompimento nesse processo doloroso de resgates e o processo de recuperação de ambas as criaturas, de ambas as partes, está iniciado. Na questão 879, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Cada pergunta que Kardec fez, que coisa olha que sensacional. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Se nós estamos falando de Jesus, meus amigos, o caráter seria o do verdadeiro justo. O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Porquanto, quem agisse assim, ou quem agisse assim, praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Esse, na verdade, é o objetivo de todos nós. Todos, no futuro, esperamos não muito distante, estaremos nessa condição, ou muito próxima dela. E essa questão 886 vem coroar isso. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus, é muito explorada essa questão. Muito explorada. E a resposta todos nós já conhecemos. É o famoso BIP, como se desse um alerta, BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Quando nós agirmos assim, repetimos completando a questão anterior, nós seremos qualificados como homens de bem. Com certeza seremos. E lá bem no finalzinho do Livro dos Espíritos, questão 1018, tem só uma questão depois dessa, em que sentido se deve entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Como é que podemos entender isso? Mais uma pergunta genial de Kardec. Em que sentido devemos entender essa proposta de Cristo, do Cristo, essa informação, essa fala de Jesus? Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Meu reino não é deste mundo. A minha vibração não é igual à tua, em outras palavras, é diferente da tua. Vejam por que eu digo isso. E a resposta continua dizendo assim: queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Aqueles que pulsavam mais próximo do coração do Cristo. É um reino do coração. Pode ser um reino material? Pode, claro que pode. Mas aqui o Cristo, aqui uma possível
interpretação e entendimento está no reino do coração. Meu reino não é desse mundo. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Aí está o reino de Jesus. Falar de Jesus é de uma docilidade, é de uma riqueza que não tem par. Por isso nós pegamos somente o livro dos Espíritos hoje, porque se nós tomássemos todas as obras, realmente a gente ia perder muito, ia ser um crime cometido contra um estudo a respeito da natureza de Jesus. Para que nós fechemos, vejam que legal, que interessante essa lição, Encontro Marcado. A minha capa está um pouco diferente daquela ali, mas é a mesma obra. O Espírito da Verdade. Aqui não é o Espírito Verdade, que é o Cristo, sim, mas aqui é o entendimento das lições, onde está o Espírito da Verdade, entendo como a interpretação das lições, é nesse sentido. São vários espíritos que deram comunicação, os médiuns Chico Xavier, o nosso Chico, e Valdo Vieira. E tem essa lição de Meimei, Encontro Marcado, que diz assim, é belíssima essa lição. Quando a aflição lhe bateu à porta, o discípulo tomou as notícias do Senhor e leu a promessa divina. Quando a aflição lhe bateu à porta. Olha o período que estamos vivendo agora. Quando a aflição lhe bateu à porta, o discípulo tomou as notícias do Senhor e leu a promessa divina que diz assim, estarei convosco até o fim dos séculos. Opa! Acendeu-se-lhe na alma uma grande esperança. Acendeu-se-lhe a esperança no imo da alma, bem no fundo da sua alma. Ficou cheio de esperança. E certa manhã, partiu à procura do mestre. A afeição da corça transviada no deserto, quando suspira pela fonte das águas vivas. Vou procurar esse Salvador. Entrou num templo repleto de luzes faiscantes, onde se lhe venerava a memória. Todavia, não obstante sentir que a fé aí brilhava entre cânticos reverentes e flores devotas, não encontrou o divino amigo. Buscou-o nos vastos recintos, onde se lhe pronunciava o nome com inflexão de supremo respeito. Contudo, apesar de surpreender-lhe o ensinamento puro no verbo daqueles que sobraçavam dourados livros, não lhe notou a presença. Na jornada exaustiva gastou as horas. Em vão atravessou portadas e colunas, altares e jardins. Imagina a situação. Descia gélida à noite, quando escutou o gemido de uma criança doente, abandonada à sarjeta. Ele procurando Jesus. Ajoelhando-se, asilou-a amorosamente na concha dos próprios braços. Ao levantar os olhos com aquela criança nos braços, viu Jesus diante dele e fremente bradou: Mestre, mestre. O excelso benfeitor afagou-lhe a cabeça fatigada como quem lhe expungia toda a chaga de angústia e falou compassivo: Realmente, filho meu, estarei com todos em toda parte até o fim dos séculos. No entanto, moro no coração da caridade, em cuja luz tenho encontro marcado com todos os aprendizes do bem eterno. Ouvindo isso, o discípulo tentou reter o Senhor de encontro ao peito. Através da neblina espessa das lágrimas a lhe inundarem o rosto mudo, reparou que a celeste visão se diluía no anilado fulgor do céu vespertino. Mas na acústica do próprio ser, ressoavam para ele agora as palavras inesquecíveis. Toda vez que amparardes um desses pequeninos por amor de meu nome, é a mim que o fazeis. E assinou a mensagem meio. Ou seja, meus amigos, Jesus está no nosso meio, está aqui conosco. Mas ele está justamente, exatamente onde estão precisando dele. Como o médico divino que é, médico de almas que é, ele está exatamente agora cuidando daqueles que precisam, que necessitam da atenção, do cuidado. É um convite que ele nos faz
que as casas espíritas todas fazem, que os trabalhadores fazem, os mais dedicados fazem, dentro de suas possibilidades, seja de forma material, seja moral, não importa, aqueles que administram, aos quais a gente agradece, de coração. Todos os trabalhadores espíritas, cristãos, eu diria, envolvendo aqui todas as outras denominações religiosas que têm na palavra de Jesus a sua base, o seu princípio, a sua fundação. Fica aqui o agradecimento, então, a todos vocês que nos acompanharam, ao Mestre Jesus, ao Sr. Allan Kardec, por essas demonstrações impagáveis de amor, de tolerância, de misericórdia para conosco. Nós agradeceremos mais uma vez em oração pela presença de todos vocês, pela assistência, pelo amparo, pelas boas vibrações, pela acolhida e pelas preces. Permaneçamos, meus amigos, envoltos na paz de Jesus, na paz do Cristo, na certeza de que um futuro muito bom nos aguarda a todos. Estejamos nós na terra ou fora dela. O trabalho vai premiar as nossas horas e nós seremos co-partícipes nesse grande processo de transformação do planeta, já iniciado há tanto tempo. Abraça Jesus todos nós e faça com que nós consigamos colaborar de alguma forma com as nossas boas vibrações, com as nossas boas ideias, com os nossos bons sentimentos, na tarefa de transformação do planeta que ora se opera, para que todos nós amanhã nos vejamos em melhores condições de amar e de servir em teu nome. Que as tuas bênçãos, Senhor, nos envolva a todos. Muita paz, meus amigos. Perdoem os aviões que passam para lá e para cá, mas é um bom sinal, né? Estão voltando. Não vamos nem editar, vamos deixar assim, né? Porque é um sinal de que as coisas estão voltando, aos poucos estão voltando ao seu normal. Nós agradecemos mais uma vez e pedimos para que Deus nos envolva e para que Jesus nos abençoe. Muita paz e até outra oportunidade.